vamos falar agora sobre organização e planejamento financeiro. Já se autoconheceu? Já fez uma reflexão de como está a sua vida, o quão organizada ou bagunçada ela está? Já colocou o seu sonho no papel para tornar ele realidade? Então agora a gente vai falar sobre organização e planejamento. Vamos lá. Bom, primeira coisa, para eu organizar eu preciso de conhecer os dois lados da moeda. Então vamos falar sobre receitas e despesas. Organizando a nossa vida financeira, né? Então, primeira coisa, qual foi a última vez que você realmente olhou para suas finanças e passou um pente fino para entender qual a sua situação real financeira? Bom, isso é importantíssimo. Se você não fez isso recentemente, vai ter que fazer isso agora. Por quê? A partir daí a gente vai enumerar todas as nossas fontes de receitas e gastos, tá? E, ao mesmo tempo, começar a criar um hábito de fazer esse registro. Karina, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, no final de semana eu vou fazer isso, aquilo, as contas elas vão ficar em segundo plano mesmo. Bom, então arruma alguém para fazer para você ou arruma um aplicativo que possa calcular isso para você. O que não falta hoje, gente, é aplicativo para organização financeira, tá? Aplicativo, eu vou deixar também a questão da planilha, ensinar vocês como fazer isso, caso façam no caderno, tá? Só dividir ali em 3 colunas, você vai ter a organização perfeita. Mas aqui o importante é começar a criar um hábito. Então, primeiro, a gente vai colocar ordem na casa. Bom, para que isso é importante? Lembra aquilo que eu falei sobre saúde financeira? Para você ter uma saúde financeira, pensa que o seu bolso é uma extensão do seu corpo. Para você ter um corpo saudável, você não precisa comer bem, precisa exercitar, ter hábitos saudáveis, reduzir os vícios. Tudo isso vai contribuir para uma vida saudável. No caso mental, reduzir as preocupações também é sempre bom. Então, pense que você vai ter uma preocupação a menos a partir de agora. Vai ter que se preocupar menos com o seu bolso. Então, isso vai te deixar mais feliz também, vai liberar mais tempo para pensar em outras coisas. Então, para isso, para eu manter a minha saúde financeira, o que eu preciso? Primeiro, eu preciso me entender o quanto que eu ganho e o quanto que eu gasto. Então, isso tem que estar muito bem tabelado. Ah, mas eventualmente eu faço algumas coisas que eu não vou anotar. Não, ninguém é perfeito. Mas você precisa ter muito claro aquilo que é obrigação, que você tem que pagar todo mês, porque senão o impacto financeiro é muito grande, ou até pior. Parcelas, por exemplo, de financiamentos longos são de extrema importância. Então, é necessário saber tudo aquilo que é obrigação, tudo aquilo que é garantido. O seu salário é garantido, mas o extra ele não é garantido, é você que vai ter que trabalhar para isso. A sua renda hoje ela é toda variável, está iniciando sua carreira, atende periodicamente os seus clientes e renda completamente variável. Então, tem que estar bem definido tudo que você ganha e tudo que você gasta para não ter sustos no final do mês. Outra coisa bem importante, né? Tudo aquilo que é supérfluo. Tem muita gente que conversa comigo e fala: minhas contas não fecham no final do mês, eu vou ter problema para pagar o cartão de crédito, eu não estou conseguindo pagar a mensalidade da faculdade e ok. Mas vamos dar uma olhada então naquilo que é supérfluo. Aí você pega a fatura do cartão de crédito e vê aquele tanto de iFood, foi para todo lugar de Uber. E aí, bom, às vezes dá para cortar um pouco isso. Não é tirar tudo, gente. O ser humano ele também vive de lazer. Mas o quanto que você está gastando com isso é realmente compatível com o tanto que você pode gastar? Então, é importante conhecer o supérfluo. Outra coisa, a gente precisa de começar a criar uma capacidade de planejamento. Depois eu vou falar sobre o impacto financeiro do planejamento. Mas olha, é importantíssimo conhecer a sua capacidade de planejamento. Você consegue planejar o mês seguinte? Você consegue planejar daqui a 6 meses? Consegue planejar daqui a 2 anos? Prazos longos são mais difíceis de serem calculados. Mas prazos curtos, principalmente no intervalo de 1 ano, é fácil. Se você paga uma mensalidade, essa mensalidade ela vai permanecer igual durante todo o ano, sofrer um pequeno reajuste. Se você está no emprego, você sabe o seu salário, não consegue mais ou menos ter noção se você está com risco de ser demitido ou não. Se você está começando uma atividade nova, dá para fazer uma projeção de crescimento, do número de clientes, enfim, então entender essa capacidade de planejamento. E outra coisa, a gente vai aprender a se reorganizar em momentos adversos. Teve que fazer uma viagem de última hora, teve que pagar uma dívida de última hora, um conserto que apareceu, uma reforma na casa, nada disso é previsível. Então, nesses momentos, como que eu faço para voltar para o eixo se eu tiver alguma ocorrência financeira não planejada? Como que eu faço para voltar para o eixo depois disso? A gente
gente vai falar sobre isso também. Então, bom, vamos conhecer primeiro as despesas. Tudo que sai do nosso bolso é despesa. É um pagamento, é uma conta, é uma mensalidade, é um imposto que aparece ali no início do ano, são aluguéis, é a taxa do condomínio, é o IPVA, é uma mensalidade, uma compra que eu fiz, a minha fatura do cartão de crédito, a compra que eu vou fazer no supermercado, no shopping, saiu do meu bolso é despesa. Tá? Pode ser necessário ou não necessário, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas saiu do bolso é despesa. Agora, a parte boa é a receita, né? Tudo aquilo que a gente recebe. Então, tudo aquilo que vem pra mim eu recebo. É um aluguel, é o meu salário, é a minha comissão, a minha pensão, restituição do imposto de renda. Tudo isso é receita. Entrou no meu bolso é receita. Saiu é despesa. Bom, o que eu vou pedir para vocês agora? Agora a gente vai estar falando da questão da planilha. Tá? A planilha é uma ferramenta que eu vou trazer para você se organizar. Igual eu disse, pode ser um aplicativo, pode ser um caderno, pode ser no seu tablet. Vocês vão escolher. Mas o importante, gente, é ter uma ferramenta. Por que eu não vou delimitar só a planilha? Porque tem gente que sabe mexer muito bem com planilha, vai adorar. Tem gente que quase nem mexe no computador durante o dia, tá mais com o celular o dia inteiro, então é o aplicativo que vai fazer efeito. E tem gente que ainda está, né, numa abordagem mais à moda antiga e se vira bem no caderno. Gente, não tem meio certo. O meio certo é você se organizar. Então, adapta. Testa a planilha, não gostou da planilha? Vai ali na loja de aplicativos, na App Store, na Play Store, testa 2, 3 aplicativos, vê se adapta. Não se adaptou? Compra um caderninho só para aquilo. Gente, não vai bagunçar o caderninho. É um caderninho financeiro? Deixa dentro da bolsa, uma agenda, para que você vá se organizar. Todo dia vai ter que anotar? Não, não precisa ser todo dia. Toda semana? Não precisa ser toda semana. O ideal é que seja pelo menos mensal. Se você tiver uma disciplina muito grande e quiser fazer diário, parabéns. Mas pelo menos mensalmente, vamos tentar se organizar. Porque esses primeiros 3 meses, geralmente a gente demora 90 dias para começar a criar um hábito. Então os primeiros meses são os mais importantes para você começar a se habituar a fazer alguma coisa. Bom, falando da planilha financeira, que a gente está falando de uma ferramenta de planejamento. Então, aqui a gente vai se deparar com a parte de receitas, com a parte de gastos. Então, na parte de receitas, eu vou registrar tudo aquilo que eu recebi durante o mês. Na parte de despesas, tudo aquilo que eu tive obrigação de pagar durante aquele mês. Esta é a planilha financeira. Você pode ter acesso a ela fazendo download na área de materiais. Bom, nesta planilha, o objetivo é que você tenha toda a sua organização financeira dividida mensalmente. Aqui você pode ver toda a parte reservada a receitas, onde você poderá colocar salário, aluguéis recebidos, aposentadoria, 13º, bônus recebidos e quaisquer outras receitas. Na última linha haverá o somatório. A parte seguinte, também ainda na parte de receitas, diz respeito a rendimentos. Caso você tenha investimentos, você poderá dividir aqui os resultados financeiros de cada um deles ao longo dos meses. Na terceira parte, entramos em contato com os gastos. Aqui vemos gastos diversos, como gastos com moradia, gastos com mensalidades ou prestações, parcelas mensais, como plano de saúde ou prestações de carro, seguro, academia, empréstimos que você possa ter ou outros tipos de dívida, e a cada etapa também há um somatório. E aqui, gastos mensais, como contas de energia, água e telefonia, combustível, estacionamento, aqui a gente vê gastos com transportes e com alimentação também. Gastos dos finais de semana, como viagens e passeios, cinema, teatro e quaisquer outros momentos de lazer, e um total.
Como você pode ver, a planilha é dividida por grande área: receitas, rendimentos financeiros, gastos essenciais e supérfluos e, ao final, um total de cada um deles. Essa planilha ela é importante não somente para que você possa se organizar mensalmente, mas também para poder priorizar receitas e despesas em um momento futuro. Caso, por exemplo, você passe por um momento adverso, onde seja necessário reduzir gastos, você saberá exatamente quais gastos e o quanto você poderá reduzir. Você poderá ver se, por exemplo, é o final de semana que está pesando em seu orçamento, ou se às vezes há alguma parcela ou alguma mensalidade que você paga, mas nem utiliza mais e pode fazer o cancelamento desse serviço. Logo, essa planilha daqui para frente será o seu principal guia. Aqui abaixo vemos os resultados consolidados, onde você poderá ver o total de receitas que você tem mensalmente, os rendimentos financeiros que você também recebe e o quanto você gasta todo mês. O saldo, que é essa última linha, deve estar sempre positivo. Se, por algum motivo, em algum mês, o seu saldo ficou negativo, é um ponto de atenção. Ainda mais se isso for um resultado recorrente. Lembrando que aqui no curso você está aprendendo exatamente a como lidar com as suas finanças pessoais. E o seu principal objetivo é buscar a saúde financeira. Agora que eu já falei com você sobre a planilha, começar a se organizar, a gente vai entrar um pouco no impacto de planejamento. Talvez esses próximos slides sejam aqueles slides que mais vão gerar também um impacto na sua mente, da importância de se planejar para ter uma vida financeira saudável. Porque aqui a gente vai ver o valor financeiro desse impacto. Então, bom, aqui eu trouxe para vocês um print de uma empresa de passagens aéreas, para que vocês tenham ideia do quanto o preço de uma passagem pode mudar ao longo do tempo. Eu tenho dois exemplos, na verdade, tanto esse de viagens quanto um de um evento. Tá? E, bom, aqui eu mantive aqui o destino de Belo Horizonte para Fortaleza, vamos pensar aí numa viagem. Tá? E uma viagem que seja bem em cima da hora. Tá? Então, aqui é uma viagem planejada com 2 semanas de antecedência. Então, em 2 semanas de antecedência. Uma viagem que seria de uma semana, dia 1º de março até o dia 8 de março, 7 dias. Planejada no intervalo de 15 dias antes da viagem acontecer. Então, veja que eu pagaria por essa viagem R$ 1.320, certo? Vejam que é um valor relativamente alto, tá? Para uma viagem, não só passageiro, cotado aí para essas possibilidades. Bom, olha que interessante, né? Agora eu estou planejando essa viagem com 1 mês e meio de antecedência. Então, eu estou planejando para o dia 1º de abril até o dia 8. Então, vejam que o que antes era de R$ 1.500, arredondando, agora eu pagaria R$ 250 a menos, né? Vou para 1.270. Tá? Então, eu já começo a ter um impacto do planejamento, né? Se eu consigo pensar 2 meses antes, esse impacto já fica melhor. Agora, pensando em quase 4 meses antes dessa viagem. Então, algo que seria antes R$ 1.700, agora eu pagaria R$ 1.100. Ah, só isso? Não, isso é uma diária de hotel, dependendo do hotel, 2 diárias de hotel. Eu estou falando que se eu comprasse com antecedência de 4 meses, eu teria uma redução de 27% no preço da minha passagem. Isso é mais do que 1/4. Tá? Então, eu já começo a ver um impacto financeiro daí. Se eu aumento ainda mais, tá? Se eu aumento para 6 meses antes, eu tenho quase 30% a menos. Então, 2 diárias de hotel, talvez até a terceira, já morreram aí. Né? Já estão pagas também. Ou seja, o que a gente tem aqui? O quanto que o planejamento ele reduz custos.
Aqui eu aumentei para 9 meses, um terço a menos. Gente, quanto mais eu consigo me organizar, mais eu consigo negociar, maior pode ser o meu desconto. É importante se planejar, porque se planejando você consegue melhores preços e até mais organização para se pagar. Porque naquele primeiro exemplo, 15 dias, né, para me organizar. Aqui, por exemplo, 9 meses. Então eu consigo pensar com tranquilidade, parcelar. Então, gente, o planejamento ele é importante. Nem sempre é possível? Nem sempre é possível. Mas aqui a gente tem a ideia clara do quanto que esse planejamento ele pode fazer a diferença. Bom, aqui também trouxe como exemplo um evento, né, falando sobre direito previdenciário. Né. Aqui, gente, o que eu estou te mostrando, né? O preço dos lotes, tá? Então veja a diferença do preço do lote 0, tá? Até o 4º lote. E esses lotes eles são divididos temporalmente, né? Então, olha o quanto que esse preço se modificou de acordo com quando você vai comprar o ingresso para este evento, né? Então, atualmente esse evento ele estava custando R$ 984 no lote atual. No primeiro lote, quem comprou lá no início, né, ele estava custando 778. Então, quem comprou primeiro teve 1/4, né, no preço de desconto. Né? Então, pensem o tamanho desse impacto, tá, para o seu bolso. Se você considera o preço do primeiro lote para o preço do 4º lote, a gente está falando de uma diferença de quase 100%. Né? Então, é muito importante se planejar. O que eu quero mostrar com vocês com isso? Primeira coisa, se você consegue se organizar, se planejar, a antecedência ela vai te favorecer. Utilize o tempo a seu favor. Sabe aquela frase? Tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro. Tá? Pode significar o ganho ou a perda. Gente, não adianta. Tem coisa que você não vai conseguir planejar. Vou falar sobre isso. É um imprevisto. Imprevisto não tem como. Não vou conseguir quantificar isso. Mas tudo aquilo que puder ser planejado com antecedência, planeje com antecedência. Você vai sentir um impacto positivo no seu bolso. Disso eu tenho certeza.